Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar a nossa atividade dialogada da noite. Queremos aqui fazer uma chamada para a roda de conversa de segunda-feira, 19h30. Está imperdível essa segunda-feira às 19h30. Vamos falar sobre mediunidade infantil, que é realidades que a gente vive e passa despercebido, né? E com o entendimento e a compreensão dessas situações, a gente então tem a condição de lidar melhor. E também fazer a chamada para um momento de oração deste domingo, 9h da manhã. São 19h29. Ainda temos um minutinho. Aqueles que quiserem a magnetização das águas, deixem nas proximidades, que a aplicação do passe que vamos fazer após a exposição dialogada, pedimos para magnetizar essas águas. Aqueles que quiserem fazer a sua participação no Roda de Conversa, temos aqui na nossa página as instruções de como fazer isso. Tem ali a pessoa que vai fazer a inclusão nesse grupo de participantes. Então, sintam-se à vontade para participarem deste nosso evento de segunda-feira, 19h30, onde vamos falar sobre mediunidade infantil. 19h30, vamos então fazer a nossa prece de abertura, rogar a assistência daqueles benfeitores que dirigem esta atividade, para que possamos aqui construir tudo o que é preciso para atingir os objetivos da noite. Ajuda-nos, querido Mestre, enviando todos aqueles que vão nos ajudar, vão contribuir para a construção desta atmosfera e também para atingirmos os planejamentos da noite. Pedimos licença e iniciamos então a atividade de hoje. Quem vai nos conduzir nesta atividade é o senhor Paulo Salerno, que vai nos falar qual o tema e também como vai ser essa nossa atividade. Seja bem-vindo, senhor Paulo Salerno. Muito obrigado, Luiz. Boa noite a todos, uma alegria recebê-los. Boa noite a todos que estão nos assistindo aqui na plataforma do Facebook. Sejam muito bem-vindos, sintam-se abençoados. Lembrando sempre que hoje é sábado, 14 de janeiro. Estamos aí já nos aprofundando nesse século 21, terceiro milênio. E no terceiro milênio, ou no século 21, ainda existem lugares assombrados? Porque esse é o título. Existem lugares assombrados? É o que nós vamos trabalhar hoje. E quero crer que todos nós temos histórias para contar. Por isso conto com a participação de vocês aí, trazendo a sua colaboração, dando-nos o seu testemunho sobre esses locais assombrados. Mas vamos lá. No capítulo 9 do O Livro dos Médiuns,
Allan Kardec faz a seguinte colocação: as manifestações espontâneas que em todos os tempos se hão produzido e a persistência de alguns espíritos em darem mostras ostensivas de sua presença em certas localidades constituem a fonte de origem da crença na existência de lugares mal assombrados. Então, aqui por essa manifestação de Allan Kardec, ele diz que isso em todos os tempos acontece, mas é porque há uma persistência de alguns espíritos em darem mostras de sua presença ou da sua existência. Começamos então com a primeira pergunta. Os espíritos se apegam unicamente às pessoas ou também às coisas? Eu acho que as coisas também. A dona Edith está dizendo aqui, que está participando conosco, disse que também os espíritos se apegam às coisas. Perfeito, se apegam às coisas também. É aquela velha história, isso é meu e ninguém toca a mão. E quando a gente desencarna, alguém vai tentar colocar a mão e lá estamos nós, vigilantes, para que ninguém faça isso. Mas isso constitui uma assombração? O que vocês acham? Eu acho que não. Não, provavelmente dito uma assombração. O que seria uma assombração? Seria uma participação de alguém mal intencionado ou que queira perturbar o ambiente, não é isso? Mas esses espíritos apegados às coisas materiais, não somente às pessoas, mas as coisas materiais, eles realmente assustam para ninguém chegar perto do seu bem. Pode ser, pode ser. Eles usam uma estratégia para isso, né, Graça? Para evitar que pessoas ali venham daquilo que não lhe pertence, né? E aí criam histórias, muitas histórias, né? De tesouros enterrados, que as criaturas veem isso, veem aquilo, viram uma bola de fogo, viram aquilo, né? E sempre suspeitam que ali há alguma coisa, né? Mas, e aí? Antes disso, Luiz, a Karina está dizendo aqui para nós que somos materialistas, ainda com muita dificuldade em entender que tudo é um empréstimo, nada é verdadeiramente nosso. Pois é, mas o grande problema é entender que isso não é nosso, né? Porque nós temos esse sentido de posse, né? Isso é meu, né? A minha propriedade, as minhas coisas, os meus objetos, enfim. E aí nós, se estamos muito apegados, é possível que isso nos atraia. Veja assim, é melhor não possuir do que possuir. Porque aquele que possui, ele pode se tornar possuído pelo que possui. Escravo daquilo que tem. Luiz? Na verdade, a gente tem que ter ciência do que é realmente a nossa verdadeira propriedade. Nós, espíritas, essa condição está perfeitamente possível. Que a gente está lá no Evangelho, a gente sabe que a verdadeira propriedade do espírito é o conhecimento que adquire, não é? A moralidade e a intelectualidade. Isso vai com a gente e vem com a gente, não é? A inteligência. A inteligência, esqueci da inteligência. Isso vem com a gente, vem conosco e cabe a nós melhorar para voltarmos melhores, né? E essa ciência, né, meio que desaparece dentro da encarnação e da vida material, né? A gente acaba não focando nisso. E aí aparecem os problemas depois do desencarne. Então, Luiz diz que quando nós reencarnamos, acabamos de perder esse foco do que nós temos, né? A nossa propriedade. Inteligência, moralidade e conhecimento. Mas por que fazemos isso? Porque justamente nós, nessa condição de espíritos de terceira ordem, ainda predomina sobre o espírito a matéria.
Isso. Então damos muito mais importância à matéria do que ao espírito. Mas esse não é o nosso tema. O nosso tema é lugares assombrados ou mal assombrados. O apego dos espíritos a uma localidade, sendo sinal de inferioridade, constitui igualmente prova de serem eles maus? Sintetizando, um espírito que vem trazendo alguma perturbação para algum lar qualquer, significa que esse espírito é mau? Não. Só que ele Não necessariamente é mau. Não Ele pode ser somente um desconhecedor da sua própria situação, Isso. né? Mas não torna ele mau. Então, se ele não é mau, ele é bom? Também não podemos afirmar que seja bom. É. Né? Então, ele está na zona mediana de todos. Nem mal, nem bom. Karina volta aqui no comentário. Obrigado, Karina. Vamos estimular outros aí a fazer as suas participações também. Diz ela, respondendo essa pergunta que eu fiz agora. Não, esse espírito pode estar perdido, precisando de auxílio. Sim, Isso aí. esclarecimento. Então a melhor coisa a fazer nesse caso de espíritos que assombram ou que perturbam ambientes seria orar por ele, desejar todo o bem a essa criatura. E aí pergunto, o exorcismo consegue retirar esses espíritos desses locais mal assombrados? Eu acho que não. Não. Dona Edith acha que não. Quem mais? Acho que muita oração, né? Então, Muita oração. conversa com eles, Conversa, orientar, orientação, né? Eu acho que esclarecimento é tudo, né? esclarecer, isso. Por isso a importância do evangelho no lar, né? O evangelho no lar ajuda bastante no esclarecimento, onde nós, numa reunião, vamos receber a assistência dos benfeitores para o nosso esclarecimento e também para o esclarecimento daquela população que vive conosco, que parecem ser mal assombrados, né? Mas são espíritos ainda numa etapa que requerem muita ajuda, né, de nós para entender e compreender a sua jornada evolutiva. Bom, então já vimos que para trabalhar essas questões de locais assombrados é necessária oração. Por que será? Será que a oração vai tocar essa criatura? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas por que a oração resolve então? Ela resolve. Temos provas disso. Porque a oração inevitavelmente vai atrair bons espíritos. E os bons espíritos, estando presentes, esses perturbadores se afastam. Nós não precisamos fazer nada com eles. Ou se esclarecem. É só trazer os bons para perto de nós. E é o que geralmente nós não fazemos. O que fazemos é querer que esses perturbadores ou esses que estão assombrando o local se afastem. Mas nós não dizemos e nem explicamos por quê. Só queremos eles longe de nós. É uma forma equivocada. Isso só provoca mais eles ainda. E muitas vezes essas assombrações são simplesmente ações de espíritos galhofeiros, brincalhões, que querem se divertir às nossas custas. Porque a gente fica ali, naquela preocupação, fecha o olho, vê alguém, abre o olho, vê outro, sai de um cômodo e entra para outro, já vê alguém. Muitas vezes é só para nos colocar em medo, amedrontar. Então nós temos que ter tato para lidar com esses nossos irmãos. Vamos uma outra pergunta aqui, que nós estamos extraindo essas perguntas do livro dos médiuns. Questão 132, segunda parte. Quem quiser, procure lá depois. Há algum fundamento
na crença de que espíritos frequentam preferencialmente ruínas? As ruínas? É. Acho que não. Não, Dona Edith hoje está tirando nota 10 aqui para nós. Né? Isso aí, Dona Edith, é não. Respondendo Todas. Né? Então, não há nenhum fundamento disso. Né? Assim como eles podem estar nas ruínas, eles podem estar nos palácios, nas mansões, nos shopping centers. Todo lugar é lugar de espírito. Então, não criemos no nosso imaginário situações, porque quando nós chegamos a uma ruína e ali começamos a pensar, mas aqui pode ter espírito que seja mal assombrado, não sei o que, perturbador, nós estamos atraindo eles para ali. Quando temos esse pensamento, é possível que algum espírito brincalhão, galhofeiro, venha tirar um tempo conosco. Então somos nós que atraímos, não foram as ruínas. Quem se lembra de espírito mal assombrado num shopping todo iluminado? Ninguém se lembra disso. Mas basta apagar as luzes e já vemos as sombras rondando aqui e ali. Não é assim? Faltou luz na nossa casa. E alguém já diz, eu vi um vulto. Eu vi isso, eu vi aquilo, estou sentindo, me arrepiei. Ora, nós estamos atraindo pelo nosso pensamento essas criaturas. E já demos aqui a receita. É orar para atrair os bons espíritos para junto de nós. Naturalmente que esses brincalhões, galhofeiros aí, ou perturbadores, abandonarão o local porque eles não serão mais vistos ali. Eles não terão mais oportunidade de se manifestar pela presença dos bons. Isso conduz a uma postura de equilíbrio no mundo, né? Então, Sim. falou, se a minha postura é essa de ficar atraindo esses irmãos que estão nessa condição de galhofeiro, né, de brincalhões, também a gente, quando tem essa postura no mundo de pessoa galhofeira, com pessoa de brincalhona, a gente está atraindo para junto de nós esses irmãos aí. Sim, né? sim, isso aí. Então, a postura indica tudo. Indica tudo. A nossa vontade, o nosso pensamento é que atrai essas criaturas. Outra pergunta. Eu espero obter mais resposta aqui do nosso público que está nos assistindo aqui pelo Facebook. Quantos tem? Tem vários aqui que eu não sei contar agora, Luiz. Mas temos vários. De onde nasceu a ideia de que os espíritos vêm preferentemente durante a noite? Interessante essa pergunta, né? Porque tu falou, se falta luz a gente vê. Se não falta, a gente não está vendo, né? Então a resposta é simples. Dá a impressão que o silêncio e a obscuridade produzem na imaginação. Então é a nossa imaginação. Sim. Muitas vezes os medos que a gente carrega. Agora, exatamente, mas vamos dizer o seguinte também. Às vezes são espíritos perturbadores que querem nos trazer algum prejuízo emocional, sentimental e que vêm perturbar. Né? Temos muitos casos narrados aí na literatura espírita de espíritos que assombram determinados locais porque eles têm interesse. Por exemplo, nós encontramos na revista Espírita, de Allan Kardec, uma história de uma casa mal assombrada. E ali, a Kardec chama esse espírito, evoca ele e pergunta, por que tu faz isso? Eu faço isso porque fui assassinado nessa casa. No passado, alguém me chamou lá e me assassinou com facada. Depois de muito tempo, diz ele, voltei a casa, não sei porquê, mas voltei a casa.
E aquele que me assassinou já não mora mais lá. Mas eu sei que quem mora lá é o filho. E o filho está impressionado comigo. Porque eu apareço para ele a qualquer momento. Mas eu não sou mau, diz ele a Kardec. E aí ele vai perguntando então a São Luís para que respondesse a isso. E São Luís vai dizendo que era necessário o perdão. Essa criatura inclusive esbofeteou esse filho daquele que assassinou, né? O espírito esbofeteou ele. E o São Luís diz assim, isso é porque ele ainda está muito perturbado. É necessário que a gente ore por ele. Ele não sabe o que está fazendo. Ele perdeu a noção da realidade. E aí Kardec faz outra pergunta. Há possibilidade de tirar alguém que assombra um local e que impeça ou tente impedir a participação dos encarnados nesse local? São Luís diz, olha, isso é muito difícil. É mais fácil o encarnado sair do que o espírito abandonar o local. Porque a motivação que o atrai é muito forte. Esse caso, né? Ele foi assassinado naquela casa. Então ele guardou isso. E ali ele tinha uma afinidade, uma emotividade ligado àquele ambiente. Agora, também ele interrogou outros perturbadores, né? E eles dizem, muitas vezes, a maioria das vezes que Kardec interroga esse pessoal que é tido por assombração, que são espíritos ignorantes daquilo que estão, da sua própria condição, né? Eles ignoram como eles estão e como se melhorar. Eles dizem assim, que por mais rezas que se faça, por mais exorcismos que se pratique, isso para nós é só um divertimento. Nós só saímos de lá quando quisermos. Então vejam, que quando nós buscamos mexer diretamente com eles, o nosso sucesso se reduz muito. Mas quando nós atraímos os bons espíritos para esse mesmo local, eles, por diferença de padrão vibratório, se afastam. Então é necessário que nós atraiamos os bons espíritos. Esse atrair os bons espíritos não é só fazer uma oração e desejar que aquele que está assombrando vá embora. Não, é tratar essa criatura com amorosidade. Pedir clemência, benevolência, usar de paciência, de misericórdia para com esse que está assombrando. E aí nós vamos resolver esse problema. Tá? Fora disto. Mas sombra, por que assombrado? Assombrado que está sob sombra. Por que nós temos esse termo? Alguém pode me ajudar? Assombrado. Está sob sombras. Está no escuro. Está no escuro. Sim, não tem luz. Mas pode ter luz. Mas ele não. E o espírito está na sombra. O espírito está na sombra. O espírito é que está na sombra. O que significa? Ele está na sombra, ele não está em zona de luminosidade. Ele ainda não possibilitou a si mesmo que a luz que habita ele exteriorize-se. Vejam, os locais mal assombrados, num passado, que não é muito distante do agora, era muito maior. Contava-se esses locais muitos, encontravam-se muitos desses locais mal assombrados. Hoje são raros. O que mudou? Os espíritos? Sim, possivelmente os espíritos têm mudado, têm se esclarecido. E esse esclarecimento, naturalmente, que leva a criatura, esse espírito desencarnado que está ali por perturbar e tal, a se esclarecer, a se iluminar. Já não tem mais sombra.
Então eles estão presentes nesses mesmos locais, mas nós não nos preocupamos com eles, porque eles já estão esclarecidos naquilo que é possível, tanto quanto nós, Luiz. Na verdade, a luz vem do esclarecimento, né? Quando a pessoa se esclarece, ela entende como é a realidade dessa caminhada para espíritos puros, e então ele se modifica e acontece as transformações. Aqueles que ainda estão na sombra, se dá ignorância de não entender essa caminhada. Né? Então aí dificulta mais. Então já vimos que o progresso, tanto material quanto espiritual, vem acontecendo. Era comum, lá pelo início desse século XX, muitos casos aí de assombração. Lares que eram visitados por essas entidades e que quebravam telhas, botavam fogo em cortinas, fogo em lençóis, traziam prejuízo aos animais, enfim, faziam uma verdadeira perturbação no lar. Na medida em que essas criaturas foram se esclarecendo, isso foi desaparecendo pouco a pouco. Né? São poucos os lugares hoje que são verdadeiramente habitados ou frequentados, melhor dizendo, por espíritos de pouca luz. Ainda há, claro, porque nós ainda somos uma mescla de criaturas com muita variedade de conhecimento que vai do zero ao infinito, e de intelectualidade também, e moralidade. Então, na medida que nós vamos nos esclarecendo, essas situações naturalmente vão passando. Mas eu tenho uma outra pergunta aqui, que também é bem interessante. Os locais assombrados sempre o são por antigos habitantes deles? Os locais assombrados são sempre feitos, essas assombração, por antigos moradores desses locais? As narrativas que a gente tem é que são. Ou os proprietários ou empregados responsáveis pelo imóvel. Tá. Certo. Então, estavam como guardiões, né? A Grátia está nos levando a uma resposta. Mas tem uma palavrinha aqui que nós não podemos desconhecer na pergunta. Vou ler a pergunta de novo. Os lugares assombrados sempre o são por antigos habitantes deles? O sempre... Não, nem foi o que eu disse. Então, isso aí. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes pode. Porquanto, se o antigo habitante de um desses lugares é um espírito elevado, tampouco se preocupará com a sua habitação terrena, quanto com o seu corpo. Os espíritos que assombram certos lugares, muitas vezes não têm para assim procederem outro motivo que não simples capricho, a menos que para lá sejam atraídos pela simpatia que lhes inspire determinadas pessoas. Ora, é sabido que quando nós pensamos em alguém que desencarnou, nós atraímos essa criatura. Talvez não pessoalmente ou fisicamente, espiritualmente, mas pelo pensamento nós estabelecemos uma ligação, né? E outros nessa sintonia ou nessa faixa vibratória poderão se aproveitar e vir, né? Sejam todos bem-vindos. Nós não temos mais nenhuma pergunta aqui, mas aqui o Luiz tem uma pergunta, Luiz? Ou uma explicação para nós aí? Na verdade, Paulo, o pensamento é a origem de quase todas as nossas realidades, não é? Assim, se eu penso alinhado com as leis de Deus, eu estou alinhado com aqueles benfeitores espirituais. Né? Isso já me dá uma condição melhor. Agora, quando eu tenho pensamentos mais imperfeitos, que tem a ver com o mal, eu atraio quem? Aqueles que estão nessa condição também, não é? Pura sintonia. Pura sintonia. Então, assim, o que eu quero realmente da vida?
Essa é a grande pergunta, né? Se eu quero realmente construir um progresso e esse progresso está pautado, né, nas leis que Jesus nos recomenda que exercitemos, tranquilo, eu vou ter a assistência dos benfeitores e a minha volta para o plano espiritual vai ser natural. Eu vou ter uma condição boa em voltar. Então, assim, sempre é o que eu quero e eu tenho convicções das coisas que eu quero, que é uma outra situação, né? Sim. É uma leitura que a gente tem que fazer. Eu estou convicto que o caminho é esse que eu escolhi, né? Aí, né, é a lei de causa e efeito. O efeito que eu estou vivendo sempre tem uma causa, e a causa está em mim sempre. Sim, sempre. E outra questão também que nós temos que observar é a respeito de presença de espíritos nos cemitérios. Mas lá ficaram os corpos, os restos, né? Ah, bom. Então tá. Veja assim, também tem uma pergunta aqui a respeito dessa situação de espíritos em cemitério. Diz, então, a resposta, que os espíritos medianos, aqueles que compreenderam a sua situação, não apreciam de forma alguma seus despojos, muito menos estar em cemitérios. Mas aqueles que estão muito apegados ao seu corpo, por N motivos, né? Não quer dizer só apego material, né? Cabe destacar, por N motivos. Por N motivos. Eles podem estar por lá. Mas por que nós, então, ao passar rente ao muro de cemitério durante o dia, nada nos impressiona, mas se passarmos a noite e a rua estiver escura, Já pensa que tem um atrás da gente. Viu? Acompanhando. Então a nossa impressão, o nosso pensamento já coloca alguém perto de nós. Então, vigiai os pensamentos. Não foi o que Jesus disse? Orai e vigiai. Ou melhor, vigiai e orai. Então, não é porque nós estamos ali no cemitério, lá do muro do cemitério, que vai ter espírito. Não. Então eu posso entrar dentro da minha casa e encontrar um espírito. Aliás, os nossos lares estão cheios de espíritos. Alguns são simpáticos, outros nem tanto. A maioria são amigos, né? Alguns vêm nos perturbar, que é uma perturbação para nos corrigir. Vamos entender assim, quando alguma coisa do plano espiritual está nos incomodando, é um estratagema que Deus se utiliza para que nós mudemos o nosso rumo. Eles não vêm para nos perturbar, eles vêm para que nós façamos a mudança. Eles são instrumentos da nossa mudança. Então queiramos bem essas criaturas. Amemos a todos eles, mesmo esse que nos perturba, porque isso vai fazer a diferença. Vamos fazer de um galhofeiro, de um brincalhão, ou de um espírito até mesmo mal, alguém melhorado. Talvez tornar essa criatura nossa amiga. Então cabe a nós, conhecendo a doutrina espírita, conhecendo os ensinamentos de Jesus, o seu Evangelho, aplicá-lo no nosso dia a dia. O nosso tempo já se esgotou. A Mônica diz aqui para nós, só para que concluamos o nosso trabalho, não deixamos de responder a Mônica. À noite as nossas sensibilidades aumentam, pois se dá, não temos isso, pois de dia não temos isso. Por isso à noite vemos mais, ouvimos mais e sentimos mais. Claro, os nossos sentidos se aguçam na falta da luminosidade, porque os nossos olhos enganam, né? Nem tudo aquilo que vemos é real. E quando tudo se obscurece, aí sim nós podemos ter essas percepções. Muito bem colocado, Mônica, obrigado. Passo a palavra aqui ao Luiz para concluir o nosso trabalho e desejo a todos uma boa noite.
Obrigado, Paulo, pelos esclarecimentos, por nos conduzir nessa atividade. Vamos fazer uma pequena irradiação àqueles nossos irmãos suicidas que saíram da encarnação por não compreender, pela ignorância de que a vida continua, que somos espíritos imortais e que as nossas vivências, tanto na matéria quanto no plano espiritual, nos ajudam na nossa caminhada evolutiva e nos ajudam a construir tudo o que precisamos de virtudes para chegar a espíritos puros. E esses nossos irmãos que optaram pelo suicídio, temos aqueles conscientes, sem entendimento, sem compreensão das suas realidades e dos efeitos que produz esses atos nos seus corpos de manifestação, dando uma condição de sofrimento muito maior daquelas que ainda sentiam quando habitavam um corpo material na encarnação. Cuida para que esses nossos irmãos, querido amigo Jesus, possam ser envolvidos pelo teu amor e pela tua paz, por energias e fluidos que vão aliviar as suas dores, que vão dar a condição para a reparação desses atos e também para que possam serem novamente planejar as suas novas oportunidades de progresso. Precisam se preparar para estas novas oportunidades de progresso, mas para isso precisam compreender e entender as suas realidades e também aurir os recursos importantes do planejamento da próxima encarnação. Também queremos a assistência àqueles nossos irmãos que, de forma inconsciente, saíram da encarnação, levados por atos que danificaram seus corpos de manifestação, causando o desequilíbrio e então o fluido vital se esvaziando, chegaram ao suicídio de forma inconsciente. Esses também merecem, querido amigo Jesus, as nossas assistências, os fluidos e as energias que ora estamos produzindo, para que eles possam ser envolvidos por estes fluidos, para entenderem, compreenderem as suas realidades, para se prepararem para novos desafios e assim então darem continuidade nas suas jornadas evolutivas. Também temos os familiares desses nossos irmãos suicidas que sofrem o efeito desses atos daqueles que foram familiares e que optaram por estas etapas, optaram por não passar essas provas, optaram de forma equivocada saírem da encarnação e que ora deixaram os efeitos destas opções. E sabemos que esses familiares também passam realidades que merecem a assistência destes benfeitores, querido Mestre, para organizarem, equilibrarem essas famílias para poderem receber novamente aqueles que se preparam para vir para a encarnação e muitas das vezes até são esses suicidas que já entenderam e compreenderam as suas realidades e optaram novamente pelo desafio de vir para a encarnação.
Agradecemos no fundo do coração, amigo Jesus, essa oportunidade de orar por esses nossos irmãos que passam por estas dificuldades. Assim finalizamos essa nossa irradiação. Queria, seu Paulo, chamar a... Não precisa? Então vamos aplicar o passe. Pedimos aos aplicadores de passe que se posicionem para que possamos aqui então envolver esses nossos encarnados e os desencarnados que aqui estão, com todos aqueles fluidos e energias que precisam, que são necessidades para voltarem aos seus ambientes domésticos, equilibrados, com confiança, para superar as provas, sabendo que elas nos ajudam nas construções que precisamos fazer de progresso, sabendo, querido Mestre, que é nas provas que construímos tudo o que precisamos, principalmente as virtudes que vão nos ajudar a subir na ordem dos espíritos. Agradecemos por tudo que recebemos e finalizamos a nossa atividade de hoje. Tenham todos uma boa noite, um bom domingo, que a paz e o amor de Jesus estejam com todos. Boa noite.